proponho pacto social, eu proponho organizar os interesses do Brasil, porque não adianta ter ilusões, sabe, idealistas. Mas são interesses conflitantes. Não. O interesse conflitante eu tentei descrever aqui. Primeiro, eu, por exemplo, fui ministro da Fazenda e nós precisávamos desindexar a economia, como precisamos fazer uma nova rodada de desindexação que ficou por ser feita e hoje você está transmitindo câmbio para a tarifa de telefone. Então você tem uma série de tarefas para fazer que são triviais. As coisas básicas, coisas gerenciais algumas, e depois você vai evoluindo para a grande dinâmica. Eu tenho para mim que a contradição é tão pesada que há um fosso potencial no grande consenso elitista que hoje reúne a produção, por exemplo, o agronegócio. Por que o agronegócio brasileiro, que é produto do oposto da retórica que eles próprios reproduzem? Porque aí eu estava dizendo as assimetrias competitivas globais. Não existiria chance do Brasil ter soja no Cerrado se não fosse o domínio tecnológico da Embrapa, do Estado Nacional Brasileiro. Hoje eles estão comprando semente estéril da Monsanto, monopolista, e estão na mão deles. Eu não posso voltar às origens e reempoderar a estrutura de biotecnologia brasileira e começarmos a sermos autônomos numa semente que os poupe de riscos cambiais e etc, etc, etc. Pode ser ilusão minha, eu estou comovidamente pensando que sim, mas não é só isso. Eu tenho que a questão do crédito, que no mundo hostiliza o Brasil, a Dilma está sendo derrubada protocolarmente por causa do negócio que eles chamam de pedalada fiscal. Sabe o que é isso? É o brutal subsídio ao crédito rural, sem o que a agricultura, o agronegócio brasileiro não existiria. Mas você não politiza isso, porque quando ele gera o excedente dele, ele hospeda no banco e ganha. Se eu estressar a taxa de juros, veja, eu não estou falando de socialismo versus capitalismo ainda. Eu estou falando da dialética para evoluir por um Estado nacional autônomo e que possa amanhã apropriar excedentes para as suas classes menos abastadas, se não por um socialismo mais radical, que eu tenho dificuldade de visualizar no tempo, na minha geração, mas pelo menos por um welfare state, que pelo menos elimine esses elementos de miséria de massa, que nós temos riqueza suficiente para resolver, se o conflito distributivo for mediado por um governo, um projeto mais empoderado lucidamente na população. Por que o Lula transitou no primeiro mandato com mais folga? Porque, de fato, houve a equação em que ele sinalizou naquele velho modelo antigo. Elegeu, por exemplo, o setor de petróleo e gás, restaurou a ideia de uma indústria naval brasileira, convocou as mega empreiteiras para este negócio, portanto abriu uma fronteira monstruosa, e aí foi fazer besteira com o negócio de toco, de propina, não sei o que e tal. Mas isso daí é uma coisa importante, é um modelo. Por que o Brasil vai importar óleo diesel do mundo? Sabe, por que a gente não vai... Então a minha tática, eu sou pouco ambicioso, sendo ambiciosíssimo. Ainda antes do socialismo, eu quero preparar o Brasil com um projeto nacional de desenvolvimento, cuja construção, o consenso ao redor dele, seja a lei do menor esforço. Qual é o menor esforço? Aquilo que eu falei para vocês, nós temos 120 bilhões de dólares de déficit no balanço de pagamentos comercial do setor manufaturado. 25 bilhões petróleo e gás. Você faz 3 refinarias, você autossuficientiza o Brasil em derivados de petróleo. E passamos a pagar isso em real, sem depender mais dos outros. E geremos excedentes, vamos ser grandes exportadores, porque isso é um potencial que vem de uma vocação natural brasileira, que é satanizada por certas figuras muito agradáveis assim, para ouvir. Depois o agronegócio, 40% dos custos de produção. E tudo que agrega valor, export, são estrangeiros. Qual é o sentido do Brasil não ter uma esmagadora nacional de soja? Qual é os polímeros que nós podemos desenvolver já com novos materiais, com supercondutores e tal, a partir de uma política concatenada de ciência e tecnologia focada na superação dos desequilíbrios? Por esse caminho eu creio que o consenso ou o dissenso se diminui. Percebe? E necessariamente a taxa de juros vai hostilizar o prêmio ao rentismo.